Olá, turma, tudo bem? Então, espero que estejam aí todos bem. E vamos a mais uma vídeo aula, né? Vamos falar hoje, né? Revisar o que vimos sobre texto dissertativo e colocar aqui para vocês um tema do Enem, tema 2013, efeitos da implantação da lei seca no Brasil, para que vocês agora defendam, né? Se posicionem e defendam o seu posicionamento em relação aos efeitos da implantação dessa lei seca, né? Então, relembrando lá, né, a questão do texto dissertativo, né, vimos nas videoaulas anteriores, né, o que é um texto dissertativo, qual o foco do texto dissertativo, né? O foco é a ideia a ser defendida, se posicionar em relação à ideia, né? No caso de um texto dissertativo argumentativo. Vimos a diferença entre texto dissertativo expositivo e texto dissertativo argumentativo. O texto dissertativo expositivo você vai ter a mesma estrutura, né? Introdução, desenvolvimento, conclusão, estamos relembrando. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Só que não haverá intervenção sua. Você não vai interferir com suas ideias, com argumentos, nesse texto dissertativo expositivo. O objetivo desse texto é apenas você falar daquilo que você sabe sobre esse assunto, informar, né, ao leitor sobre um determinado assunto, né, sobre uma ideia já pré-estabelecida, né, em que todos sabem sem opinar sobre esse tipo de assunto, né? Então, é importante diferenciar, né, qual é a intenção desse tipo de texto. Apenas uma das intenções, né, no caso estou citando uma, é informar, né, passar ao leitor o que você sabe sobre este assunto. Então você vai dissertar sobre esse assunto, você vai escrever sobre aquilo que você sabe, mas sem interferir na ideia, né? Você não vai se posicionar em relação a essa ideia, você não vai interferir em relação a essa ideia. No final, você não vai haver intervenção, né? Na conclusão do seu texto dissertativo expositivo, porque se trata apenas de uma exposição, mas terá introdução, desenvolvimento e conclusão, ok? Beleza, então vamos seguir, né? Aí vimos os textos dissertativos argumentativos, agora sim, né? Você precisa se posicionar em relação à ideia que está sendo trabalhada, né? Você vai defender a sua ideia, né? Você vai, na verdade, desconstruir, né, essa ideia que é passada no texto, né, através de argumentos e de movimentos argumentativos, como a refutação, que é um movimento argumentativo, né? Uma das técnicas, né, para você desenvolver o seu texto, né? E você vai colocando a sua ideia. Mas antes de falar, né, já estamos falando da parte de argumentação, nós precisamos lembrar, né, que o nosso texto dissertativo argumentativo ele obedece também essa estrutura de introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, nós vamos relembrar aqui que nós falamos de tipos de introduções, né? Falamos da introdução com frases declarativas, né? Trabalhamos esse assunto. Quais são os tipos de introduções que você pode usar? Introdução com frase declarativa, introdução com citação direta e introdução com
recorte histórico, né? Trabalhamos esses assuntos, né? Revejam as videoaulas anteriores, falamos sobre cada um deles, né? Como se dá, né? E é interessante, né, a gente observar a proposta de redação e ver que tipo de introdução vai caber melhor para que eu desenvolva este assunto, né? Qual tipo de introdução, né, que vai me facilitar a desenvolver esse assunto, a iniciar o meu texto, né? Será com frase declarativa, né? Afirmando algo, né? Será com citação direta, né? Lembrando aí que quando se faz uma citação direta, você deve colocar entre aspas nessa citação, porque é de alguém, né? Alguém que falou, né? E citar quem é o autor dessa citação, né? Na hora de eu produzir o texto, né? Então, com frase declarativa, com citação direta ou com recorte histórico, né? São os tipos de introdução, né? Não vou voltar à explicação de cada uma, né? Porque está na videoaula anterior, né? Você já assistiu, já aprendeu e pode revê-la de novo, né? Só lembrando cada tipo de introdução, né? Muito bem. Depois vimos mais à frente, né? Após aprendermos, né? Os tipos de introdução, sabemos que já na introdução você já vai se posicionando, né? Em relação à sua ideia, vai já contextualizar, né? Ao que vai ser falado no desenvolvimento, né? O que você vai começar a argumentar, né? Sobre esse assunto, né? Então, nós vimos, né, essa questão da introdução e agora o desenvolvimento. E falamos, turma, lembra o que nós falamos sobre os tipos, né, de argumentos que podem ser usados no texto através do desenvolvimento, né? Falamos sobre os argumentos de autoridade, né? Lembrando, né, que esses assuntos também estão na apostila de vocês, né? Os tipos de argumentos, tipos de introdução, né? Está na apostila de vocês também, né? Estou trabalhando em cima da apostila, né? Então, vimos os tipos de argumentos, né? Argumentos de exemplificação, de causa, de autoridade, né? Os argumentos de princípio, né? Então, através do seu desenvolvimento, né? Da sua produção textual, você vai ver que tipo e quais os tipos de argumentos que você pode utilizar, né, na sua redação. Você precisa conseguir utilizar esses tipos de argumentos, né? Não só um, mais de um, assim como os movimentos argumentativos, né? Você precisa trabalhá-los. Se você quer falar de algo e precisa, no seu texto, né, por exemplo, né, de um argumento de autoridade que vai dar mais crédito ao que você está falando, então você vai citar, né, um trecho de alguém, de um especialista que fala sobre esse assunto, o nome, né, isso vai dar mais crédito ao que você vai estar falando, vai estar confirmando, né, por alguém que é reconhecido, um especialista no assunto, na hora de você desenvolver o seu texto, né? Então você pode utilizar esse tipo de argumento, né? O argumento de autoridade, né? E também pode, dependendo do assunto que você vai desenvolver, né? No caso aqui nós estamos falando da implantação da lei seca, né? Utilizar o argumento de princípio, né? Que vai te passar informações, fontes, precisa ser fonte segura, de porcentagens, né? De números, mas citando fontes, que também vão lhe ajudar a trazer um argumento mais conciso, mais convincente, né?
na hora de produzir o seu texto, né? Então, eu utilizo um argumento de autoridade, posso utilizar o argumento de princípio, né? Para reforçar o desenvolvimento e toda a argumentação que eu vou fazer em relação à ideia que eu estou defendendo, né? Então, como eu falei, temos aí argumentos de autoridade, de princípio, de causa, por exemplificação, né? Os exemplos também, né? Vão servir de argumentos dentro do texto. Você pode citar alguns exemplos, né? Que também vão lhe ajudar a organizar, né? A sua forma de desenvolver e convencer o leitor da sua ideia. Então, importante é isso. Qual o objetivo do texto dissertativo argumentativo? Eu me posicionar sobre determinado assunto, eu vou escolher o tipo de introdução para desenvolver o meu tema, veja se eu já inicio com uma frase declarativa, que tipo de frase eu posso iniciar a minha redação, se eu inicio com um recorte histórico, fazendo referência, alusão a algum outro momento e trazendo a comparação a este primeiro momento, né? Ou se eu cito algo, uma citação direta, né, de alguém, desse autor, e inicio por ali, né, a construção da minha redação. Ok? Então é importante, né, sabermos trabalhar cada parte, né, desse corpo inteiro que é o texto dissertativo argumentativo. Por isso trabalhamos por parte. Tipos de introdução, tipos de desenvolvimento e, é claro, a conclusão, né? Como se dará a conclusão, né? Precisa de uma intervenção. O texto dissertativo, argumentativo, vai trabalhar aí essa questão da lei seca, a implantação da lei seca, né? Envolve, né? Os textos envolvem questões de problemas, que são problemas sociais que atingem a sociedade, né? E então é necessário, né, nós nos posicionarmos também com uma intervenção em cima de tudo aquilo que eu argumentei, de tudo aquilo que eu trouxe durante o desenvolvimento do meu texto. Ok? Então você vai trazer uma solução, uma proposta, uma sugestão de solução em relação a tudo aquilo que você argumentou. Porque se você argumentou, é porque você tem uma ideia sobre esse assunto, o caminho a sugerir para a solução do problema, né? Se há uma crítica, né? Se há uma visão diferente, né? E você vai trabalhar essa visão diferente durante o seu texto, né? Se você trabalha isso, essa visão diferente, você vai também concluir, fechar com uma intervenção sobre esse assunto, ou seja, eu vou trazer uma solução, né? É importante saber que estão ligados, né? Precisa estar ligado o desenvolvimento, né? A introdução, né? E a conclusão ao desenvolvimento e a introdução, né? Precisa ter uma coesão sequencial. E outra coisa, quando eu vou fechar a minha redação, quando eu vou fazer a minha conclusão, né, eu preciso ter cuidado, não só no fechamento, como quando estou construindo os parágrafos, né, saber utilizar os elementos de coesão, né, para que fique clara essa sequência, né? Então, o saber utilizar os elementos de coesão também é muito importante, né? É algo relevante dentro da produção de um texto dissertativo argumentativo. O fechamento, né? Na hora de concluir, né? Por exemplo, portanto, deve-se, né? A maneira que você vai concluir, né? O que você vai sugerir é importante. Algo também que não podemos esquecer é que quando vamos fechar um texto dissertativo argumentativo, a conclusão, nós não podemos acrescentar mais ideia nenhuma. Já foi falado. Você vai trabalhar aquilo que você falou durante o seu texto, durante o teu desenvolvimento, os argumentos que você utilizou, então você vai fechar a sua conclusão em cima disso. Você não pode acrescentar
mais nenhuma ideia na conclusão, ok? Então fica aí para vocês, né? Como exercício, né? Estou trazendo aí um tema do Enem 2013, efeitos da implantação da lei seca no Brasil. Então, fica aí como exercício a produção desse texto, né? Fica aí para vocês produzirem e enviar no portfólio agora do terceiro bimestre, ok? Vou enviar no portfólio, estou dando uma melhorada aqui na imagem, né? Vou enviar como parte do portfólio, exercício de aula, ok? E na próxima sala de dúvidas, nós vamos falar sobre esse assunto, né? Aprofundar. Não esqueça de fazer o esquema de redação, um esqueminha, pergunte, né? Eu costumo falar dessa maneira, pergunte, faça perguntas sobre o assunto, o que você sabe sobre esse tipo de assunto, né? Hoje aqui nessa proposta eu não trago textos motivadores, né? Textos que vão te dar base, eu trago somente o assunto, né? O tema para que você desenvolva, porque é um assunto bem conhecido, né? Mas se você ainda tiver dificuldade, dê uma pesquisada, né? Dê uma lida e depois produza o seu texto sobre esse assunto. Lembrando que quando tem os textos bases, né? Nós não devemos utilizar, tirar partes, né? Desses textos base para produzir a nossa redação, né? Hoje eu não estou colocando os textos motivacionais, né? Os textos de apoio, mas quando eu colocar, eles servem apenas para que a gente leia, entenda o posicionamento, vários posicionamentos, né, de pessoas diferentes, né? E ali eu vou criar o meu posicionamento, né? E eu vou escrever em cima do meu posicionamento, né? É importante falar isso, não se retira nada desses textos anteriores. E lembrando, dentro do desenvolvimento da sua redação, também é bom lembrar e acrescentar que quando eu utilizo um argumento de autoridade, né, eu vou utilizar uma citação, essa citação vem apenas para reforçar a minha ideia, mas essa ideia que foi citada, esse argumento de autoridade, ele não vai permanecer. Ele tem que ser diluído durante a sua produção textual, para que se perceba, que fique ali claro o seu posicionamento em relação àquela ideia, né? E vai assumindo, né, vamos dizer, aquela citação, aquilo que serviu de reforço, né, de dar credibilidade ao que você está falando. Então, o que deve aparecer, o que vai sobressair é o seu posicionamento diante da produção desse texto. Ok, turma? Então, fica a nossa videoaula, termina por aqui. Até a nossa próxima aula online. Um forte abraço em todos.